Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vai começar a busca pela glória eterna. Já começou, né? Mas agora, com a fase de grupos e o sorteio da Libertadores, aponta pedreiras no caminho dos brasileiros, hein? Quem se deu melhor? Quem vai ter mais dificuldade? Tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia. Chega mais, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu sei que lá vem uma piadinha. Cadê o Grêmio, Chico, no grupo da Libertadores? Qual grupo que vai estar e tal? Eu sei. Estamos projetando 2024, né? Com Luizito Soares, quem sabe o Messi. Brincadeiras à parte, a Libertadores já tem os seus grupos definidos, com o seu caminho definido também, e a gente já consegue definir algumas coisas. Como, por exemplo, quem teve mais facilidade, aparente facilidade, né? Porque a Libertadores, ela nunca impõe facilidades. A gente já está acostumado com isso. E depende muito de ambientes inóspitos, altitudes, arbitragens complicadas, enfim. Todos nós detestamos e amamos a Libertadores da América, né? A gente sabe como é difícil vencer essa competição e como a gente valoriza essa competição. Então vamos lá. Vamos começar pelo grupo A. Flamengo, o atual campeão do torneio, primeiro cabeça de chave que, como eu disse, vou usar esse termo, já encontrou uma aparente tranquilidade. Por que a gente fala aparente e por que a gente fala tranquilidade? Racing da Argentina, Aucas do Equador e Nublense do Chile. Vamos combinar que aí tem dois times, né? O Flamengo e o Racing. O Racing, que já complicou a vida do Flamengo em edições recentes, inclusive, eliminando o rubro-negro de oitavas de final, que é um argentino sempre muito difícil de encarar, mas que tem o Flamengo, como eu disse, atual campeão, de um elenco considerável e que a gente entende como um dos favoritos a vencer mais uma vez a competição. O grande X da questão aqui é justamente o Flamengo. Que Flamengo será esse? Ainda sob comando de Vitor Pereira? Consistente com o Vitor Pereira ou inconfiável como foi o começo do trabalho do Vitor Pereira? Campeão carioca ou não? E pode parecer pouca coisa quando a gente fala campeão carioca, mas eu digo no sentido de confiança. Vai Vitor Pereira defender o título da Libertadores, no caso do Flamengo, mas já com uma confiança um pouco melhorada depois de um título, quem sabe? Ou ainda pressionado por nem conseguir ter vencido o estadual? Para mim é a grande questão. De que forma o Flamengo entra, né? De que tamanho a pressão será desse Flamengo para encarar a Libertadores. Mas, tendência, talvez até uma obviedade, que Flamengo e Racing classifiquem nesse grupo. Grupo B, outra aparente tranquilidade. E, de novo, o questionamento ele não é para os adversários, é exatamente para o clube brasileiro. Estou falando do Inter, que a gente não sabe para onde vai. Um clube que não conseguiu chegar nem na final do estadual, que foi eliminado por o Caxias sem vencer nenhuma das partidas que disputou contra o Caxias no Campeonato Gaúcho, e foram 3, 2 delas no Beira-Rio. O Inter não venceu o Caxias, por exemplo, perdeu o Grenal, que era o confronto mais difícil, não se ajustou ainda esse ano, depois de ter sido vice-campeão brasileiro no ano passado, perdeu vários jogadores, repôs um aqui, outro ali, mas algumas individualidades que foram muito bem, inclusive no ano passado, não apareceram ainda esse ano. Então a incógnita ela reside sobre o Inter. Por quê? Nos adversários, Nacional de Montevidéu, Independiente de Medellín da Colômbia e o Metropolitanos da Venezuela. O Inter tem condições de passar bem nessa fase de grupos. Mas que Inter? Sob comando de Mano Menezes, totalmente questionável até aqui. Então, a minha dúvida é mais em relação ao Inter do que em relação aos adversários. Grupo C, Palmeiras. O Palmeiras tem uma pecha, uma marca, especialmente dos rivais, de que pega grupos fáceis na Libertadores. Bom, não interessa, porque em algum momento você pega dificuldades, né? A Libertadores, por mais que você tenha um caminho facilitado, chega uma hora que afunila. E você tem que vencer o seu oponente, seja um brasileiro, seja um argentino, seja uma equipe muito bem consolidada. E o Palmeiras enfrentou isso nas vezes em que foi campeão. Inclusive parou para o Atlético Paranaense na última edição do torneio. Então, assim, primeiro, eu acho que é um grupo mais complicado do que vinha sendo os últimos do Palmeiras na Libertadores. E a grande questão, vou seguir nessa tônica, é o Palmeiras.
Por mais dificuldades que a gente possa imaginar, eu acho que o grupo do Palmeiras está numa dificuldade mediana, razoável, intermediária, não é nem um grupo da morte e muito menos um grupo baba. Você confia no Palmeiras. O Palmeiras de Abel Ferreira tem uma regularidade impressionante no torneio. Tem uma consistência muito grande. Sabe muito bem jogar essa competição. Então é por isso que a gente aposta no Palmeiras, que tem o Barcelona do Equador, o Bolívar da Bolívia e o Cerro Porteño do Paraguai, o Cerro que eliminou o Fortaleza. Que está bem na temporada, inclusive. O Bolívar tem altitude e o Barcelona do Equador costuma complicar. No ano que o Grêmio foi campeão, eu lembro, o Grêmio enfrentou o Barcelona na semi, o Barcelona tinha tirado Santos e Palmeiras daquela edição. Mesmo assim, com o Barcelona do Equador, que é um clube tradicional, que frequenta sempre a Libertadores, Bolívar da Bolívia e o Cerro Porteño, o Palmeiras tem condições de passar em primeiro do grupo. Mas, repetindo, confiando na consistência do próprio time do Palmeiras. Grupo D, grupo da morte, na minha modesta opinião. O Fluminense, ele tem o River Plate e você pegar um River Plate já na fase de grupos, no Monumental de Nunes, que vocês viram como ficou, o maior estádio da América Latina, os caras fazem um barulho lá. Jogar contra o River, apesar de estar em transição depois da era Marcelo Gallardo, apesar de ter perdido grandes valores nos últimos anos, de não ser mais aquele River, ainda é o River. Ainda é o grande e poderoso River Plate. Sempre difícil jogar contra. O The Strongest da Bolívia. Os caras têm um doping esportivo, que é a altitude de La Paz, que é um absurdo jogar lá, é muito difícil pontuar lá. Todos os clubes brasileiros têm dificuldades lá. Aqui a gente enfia uma sacola neles, mas lá é complicadíssimo. Então assim, o Fluminense vai ter que jogar contra o River na Argentina e contra o The Strongest na altitude. Depois, o Sporting Cristal do Peru, que também faz uma boa temporada sob comando de Thiago Nunes. Então, o Thiago Nunes está sendo exaltado lá pelo trabalho que ele faz no clube peruano. E aí tem uma logística também, não é muito fácil. Então, assim, é um grupo muito complicado, esse do Fluminense. Para mim é o grupo da morte. E tem um segundo grupo da morte que eu vou chegar nele, tá? Mas ele não é o grupo E, que é o grupo do Corinthians. Também, ou tampouco, não é um grupo fácil. Corinthians, Independiente del Valle do Equador, Argentinos Júniors da Argentina, evidentemente, e o Liverpool do Uruguai. O Del Valle é o campeão da Sul-Americana, atropelou o São Paulo na final e é o campeão da Recopa Sul-Americana sobre o Flamengo. Nos últimos anos a gente se acostumou a conhecer mais o Del Valle, que tem um trabalho de base espetacular, que forneceu treinadores para o mercado, um deles o Miguel Ángel Ramírez, que até não foi bem no Inter, mas lá está o auxiliar dele, o Martim Anselmi, o que indica que a saída do Mar, do Miguel Ángel Ramírez, não atrapalhou o projeto, pelo contrário. Os caras já eliminaram o Corinthians de uma Sul-Americana, os caras já eliminaram o Grêmio de uma pré-Libertadores, os caras acabaram de vencer a Recopa sobre o Flamengo. É um time muito chato, organizado, que joga com muita troca de passes, muita posse de bola. Tem o Faravelli, esse meio-campista muito bom, entre outros valores. É um time, assim, chato de enfrentar. E é claro que a gente entende aí que Corinthians e Del Valle possam avançar. Mas olho no Argentinos Júniors, que tem uma juventude bem interessante. É o ex-clube de Fausto Vera, que por um lado perdeu o Fausto e perdeu outros jogadores também, mas que tem uma molecada que exige muito. E o Corinthians tem um time um pouco mais veterano, né? Mais experiente. Então, não vai ter facilidade. E o Liverpool do Uruguai talvez seja o adversário mais fraco, digamos assim. Mas o Corinthians... Depois eu vou fazer um vídeo mais complexo aqui sobre os adversários do Corinthians, tá? Mas o Corinthians tem uma dificuldade de conseguir resultados positivos fora de casa. E na Libertadores você tem que ganhar todas dentro e pontuar fora, porque senão você já perde a chance de classificar na fase de grupos. Ela é muito rápida, traiçoeira e você tem que ser muito assertivo. Grupo F, não tem brasileiros e aí acho que o Boca Juniors vai nadar de braçada, né? Colo-Colo do Chile, Monagas da Venezuela e o Deportivo Pereira da Colômbia. Vamos combinar que o Boca Juniors está tranquilinho nesse grupo. Apesar do Boca, como a gente sempre fala, não é mais o Boca, né? É o Boca. E pode até daqui a pouco ter uma dificuldade na fase de grupos
Se classificar já era. Conta o Boca aí que ele avança, ele complica a vida. O Corinthians até conseguiu eliminar o Boca ano passado, né, num jogo cheio de desfalques, mas o Benedetto deu aquela força também, né? Perdeu o gol, chutou na trave, perdeu o pênalti. Grupo G. Esse, para mim, é o segundo grupo da morte. É o segundo mais difícil, onde estão os Atléticos. Atlético Paranaense como cabeça de chave, o atual vice-campeão, finalista, né, contra o Flamengo. Atlético Mineiro, e é a única exceção de clubes do mesmo país, porque veio da pré-Libertadores, mas aí podia, estava no pote 4. O Libertad do Paraguai e o Aliança Lima do Peru. Então você tem os dois Atléticos que vão se entredevorar para se classificarem para as oitavas, e você ainda tem equipes tradicionais que estão sempre frequentando a Libertadores. O Alianza Lima, inclusive, tem alguns velhos conhecidos aí, Hernan Barcos, Cueva, é um time que vai ser divertido. E o Libertad do Paraguai, que é um time que está sempre, enfim, frequentando a Libertadores. Esse grupo aqui não é mole. E para fechar o grupo H, esse sim, um grupo mais tranquilinho, para o Olímpia especialmente, né? Mas é um grupo que, sei lá, eu não sei nem o que apostar aqui, porque tem o Melgar do Peru, que tirou o Inter da Sul-Americana no passado, mas é um time muito fraco tecnicamente, o Patronato da Argentina e o Atlético Nacional da Colômbia, que é tradicional, mas assim, não tem uma grande representatividade hoje. Então é um grupo mais fraquinho, assim, da Libertadores, o grupo H. Estão colocadas as cartas na mesa. Não sei se vocês concordam com a minha análise, mas para resumir, Flamengo e Inter aparente tranquilidade. Vai depender muito de como as equipes estarão, tanto Flamengo quanto o Inter. E aí nem se compara poder de fogo das duas. O Flamengo tem muito mais condições e pode atropelar o grupo, e o Inter a gente tem visto o Inter ter dificuldades com equipes muito incipientes, né? Inclusive o Globo do Rio Grande do Norte, o Melgar do Peru, o Caxias no Campeonato Gaúcho. O Inter não consegue, nos últimos anos, avançar. Perdeu um gauchão para o Grêmio que estava na Série B, por exemplo. Então eu avalio muito mais sob aspecto, sob viés do Inter. Que dificuldade vai ter o Inter para encarar esses adversários? O Palmeiras tem um grupo mais difícil do que vinha tendo, mas o Palmeiras é um time muito mais confiável pela manutenção do trabalho, pelo Abel Ferreira, pelo elenco, enfim, pelas individualidades hoje em uma fase excelente, o Veiga, o Rony, o Dudu, que é sempre decisivo em Libertadores, enfim. O Fluminense pegou o grupo da morte, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense pegaram o segundo mais difícil, porque dois brasileiros ali se entredevorando sempre é difícil. O Corinthians pegou um grupo chatinho, mas dá para passar, junto do Del Valle. E é isso o que temos para o momento. O que vocês acharam? Agora eu quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!